O que passa na cabeça de um homem que mata a sua esposa com quem estava casado há 5 anos pela manhã e casa-se com outra à tarde. Estranho e bizarro, eu sei, mas aconteceu. Olá pessoal, eu sou a Magali Brito, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu conto casos criminais que acontecem pelo mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Também ativa os sininhos das notificações. Sempre que eu soltar um vídeo novo, o YouTube te sinaliza. Pessoal, também eu vou pedir a vocês para deixar o like. Daí o YouTube entende que esse vídeo não tem nada de inadequado e manda para mais pessoas. E aí vai somar aqui com o nosso time. Então vamos ao caso de hoje. O caso de hoje aconteceu na Índia em 2022. O caso Nikki Yadav. Ela era casada por 5 anos com o Saul, quando ela descobre que o marido vai se casar com outra no dia seguinte. Vamos ao caso de hoje. A Nikki Yadav nasceu numa cidadezinha a 70 quilômetros de Nova Delhi, numa vilazinha no distrito de Jadar. Ela morava com seus pais, com seu irmão e com sua irmã mais nova. Quando atingiu a maioridade, a Nikki mudou-se para Nova Delhi para estudar e trabalhar. Ela queria proporcionar uma vida boa a seus pais. Ela queria estudar, trabalhar e proporcionar aos pais, que eram bem simples, uma vida melhor. A Nikki era uma pessoa muito bonita, estudiosa, dedicada e muito querida por todos. E foi em Delhi, em 2018, que a Nikki conheceu o Sahil Gelou. Eles pegavam o mesmo ônibus para o cursinho preparatório para o vestibular. Logo, eles demonstraram interesse um pelo outro e começaram a namorar. Eles se encontravam todos os dias antes e após as aulas. Eles foram admitidos na mesma faculdade. Enquanto ele estudava farmácia, a Nikki cursava o bacharelado em inglês. Após 2 anos de namoro, eles decidem dar um passo a mais no relacionamento e os dois se casaram. O padre que realizou a cerimônia de casamento entre Nikki e Sahil disse que a cerimônia foi simples, apenas 2 ou 3 amigos estavam presentes e os noivos pareciam felizes. Os noivos haviam informado para justificar a ausência dos seus familiares que ambas as famílias concordavam com o casamento, mas devido a alguns compromissos, eles não puderam comparecer à cerimônia. Embora os noivos Nikki e Sahil tenham dito que as suas famílias concordavam com o casamento, a família do Sahil não aprovava o relacionamento, pois a Nikki pertencia a uma casta inferior. A família da Nikki não sabia sobre o seu casamento. A irmã disse que toda a família achava que eles eram namorados. Depois do casamento, eles foram morar numa casa alugada, mas durante o bloqueio de Covid-19, devido às dificuldades financeiras, eles precisaram entregar a casa que alugavam. A Nikki voltou a morar com a irmã e o Sahil voltou a morar na linda casa dos seus pais. Eles gostavam de fazer pequenas viagens nos finais de semana, sair com os amigos e também ficavam muito em casa vendo filmes. Em dezembro de 2022, tudo estava bem entre o casal. Eles já estavam casados há quase 5 anos, quando os pais do Sahil começam a pressioná-lo para que ele encontre uma moça e firme compromisso com ela. Inclusive, eles já haviam encontrado essa moça e era da mesma casta deles, ignorando completamente o fato dele já ser casado com a Nikki. Ao conhecer a noiva, o Sahil ficou muito interessado e concordou em marcar o noivado para o dia 9 e o casamento para o dia 10 de fevereiro, dali a 2 meses. Com o casamento próximo e com tantas coisas para organizar, o Sahil diminui as visitas para a casa da Nikki, ignora as mensagens dela. Quando ele vai visitá-la, quase não fica muito tempo, e isso causa um certo estranhamento na Nikki, que começa a desconfiar que alguma coisa está acontecendo. O tempo vai passando e já fazia 15 dias que o Sahil não dava notícias. Ele ignorava as mensagens da Nikki e quando respondia era sempre com desculpas. A Nikki já estava muito desconfiada, querendo entender o motivo dele estar tão diferente. Então, no dia 9 de fevereiro, um amigo
em comum do casal, envia para Nick uma foto onde está o Sail e a sua noiva. Era uma foto do seu noivado. Claro que a Nick ficou extremamente chocada. E ela começa a ligar para o Sail, exigindo uma explicação. O Sail diz que foi obrigado a firmar esse compromisso, que foi obrigado a ficar noivo, pois a família o pressionava e ele não tinha como dizer não, mas que ele amava a Nick e que iria resolver a situação. A Nick não quis ouvir e ameaçou ir até a festa e acabar com o noivado do marido. Mas ele a convence a não ir lá, pede para esperar, que ele vai aparecer na casa dela e que vão fazer uma viagem para resolver tudo isso. A Nick acredita nessa história e começa a pesquisar na internet uma viagem para qualquer lugar perto dali, numa cidade montanhosa ali por perto, para que eles possam passar esse final de semana. Após falar com a Nick, o Sail fica desesperado, pois a casa dele está cheia de familiares que vieram para a celebração do seu noivado e casamento, que seriam no dia seguinte. Então, ele vai falar com o pai, que está reunido com os seus primos, Lokesh Singh e Amar Singh e mais 2 amigos, Ashish Kumar e Navi Kumar. O Sail então fala para eles que a Nick tem planos de aparecer no casamento e revelar a todos que ela é a verdadeira esposa dele. O Sr. Vivendra, o pai do Sail, fica muito zangado, pois esse seria sem dúvida o pior momento para Nick aparecer e manda o Sail sair e resolver o problema imediatamente e se livrar da Nick enquanto eles ficariam ali na festa entretendo os convidados. E inventariam desculpas para justificar a ausência do noivo. No apartamento da Nick, ela está aflita, esperando o noivo há horas. Pelas câmeras de segurança, a Nick é vista saindo e espiando para fora do prédio, como se estivesse ansiosa esperando por alguém. Quando saiu, dirigindo o carro do seu primo, chegou até o apartamento da Nick. As imagens da câmera de segurança mostram quando ele chegou ao apartamento. No dia seguinte, 10 de fevereiro, por volta de 5 da manhã, eles são vistos saindo do apartamento. A Nick pensa que eles vão fazer uma viagem, talvez uma fuga do casamento. Eles seguem de carro para uma estação ferroviária de Nizamuddin, no sul de Delhi, aparentemente para pegar um trem para Goa, onde eles se refugiariam por uns dias. Chegando na estação, ele pede a Nick que aguarde no carro enquanto ele vai comprar os bilhetes. Ele volta em alguns minutos, dizendo que não encontrou mais bilhetes disponíveis. A Nick fica chateada e nervosa, então ele sugere irem até outra rodoviária e reservar uma viagem para qualquer cidade numa região bonita e montanhosa chamada Himachal Pradesh, que eles já queriam conhecer há muito tempo. Então, eles seguem de carro para esse terminal rodoviário e, chegando lá, ao tentar comprar os bilhetes do ônibus, eles são informados que estavam no terminal errado e precisariam ir para outra cidade. A essa altura, a Nick já estava muito nervosa, irritada, chorando. Acusava o Sail de estar errando de propósito. O celular do Sail tocava a todo instante, com os familiares perguntando onde ele estava e também o seu pai pressionando para que ele voltasse, pois o seu casamento seria dali a algumas horas. Então, por volta de 8h30 da manhã do dia 10 de fevereiro, o Sail parou o carro no estacionamento. A discussão fica mais acalorada. A Nick fala que vai acabar com o casamento dele e ainda processá-lo. Foi nesse momento, então, que o Sail pegou o fio do carregador do celular que estava no carro e passou no pescoço da Nick, apertando até ela parar de respirar. Depois de matar a Nick, ele colocou o corpo dela no porta-malas do carro e dirigiu por cerca de 40 quilômetros até um restaurante da família dele que estava desativado, em Najafigar. Então, ele deixou o carro no estacionamento com o corpo da Nick dentro e voltou para casa como se nada tivesse acontecido para se preparar para a cerimônia do seu casamento. A cerimônia foi realizada. O Sail posou para as fotos junto com seus familiares e é dito que ninguém desconfiou que tinha acontecido alguma coisa. Ele dançou, cantou e estava feliz, se divertindo com seus amigos. É importante dizer aqui que a noiva dele, bem como a família dela, não sabiam que ele era casado. E a festa terminou quando era por volta de 3h30 da madrugada e toda a sua família e parentes dormiam.
o Sail voltou ao restaurante. Dessa vez, ele foi acompanhado dos seus 2 primos e de um amigo, e eles foram até o restaurante para retirar o corpo da Nick do carro. Eles escondem o corpo dentro de uma geladeira que ficava no fundo do restaurante. O Sail guarda o celular da Nick e apagou todas as conversas sobre as brigas deles numa tentativa de apagar as evidências. Pela manhã, na casa da Nick, a irmã dela, a Nid, tenta contato com a irmã através de mensagens de textos e ligações durante toda a manhã, mas o telefone está desligado. A última mensagem que a Nick havia deixado para sua irmã à noite foi no início da noite do dia anterior, onde ela dizia que ia visitar uma amiga e que a irmã não a esperasse para o jantar. As duas eram muito próximas e trocavam mensagens várias vezes ao longo do dia. A Nid então fica muito preocupada e passa a ligar para os amigos da irmã e os colegas de faculdade para ver se eles têm alguma informação a respeito da Nick. Então os amigos não têm informação, mas ela acaba conseguindo o telefone do Sail e ela liga para ele. A Nid pergunta pela irmã e o Sail calmamente responde que a Nick havia viajado para a cidade de Dehradun e havia esquecido o celular dela com ele. Nick acha isso muito estranho e sem sentido, pois a Nick não viajaria sem avisá-la. Ela fica muito preocupada, então liga para os pais dela e fala que não está conseguindo contato com a Nick e também nenhum amigo sabia dar notícias dela. Também comenta sobre o que o Sail falou da viagem, mas ela não sabia nada a respeito disso. O pai da Nick, o senhor Sunil Yadav, um senhor simples, muito angustiado, então ele liga para o Sail para saber notícias da filha, mas o Sail não atende. O pai da Nick insiste e continua ligando, até que o Sail atende a ligação. Já desesperado, o senhor Sunil pergunta ao Sail sobre a filha. O Sail friamente pede que ele pare de incomodar. Ele não sabia dar nenhuma informação sobre a Nick e aquele era o dia do seu casamento. E ele tinha muitos convidados para dar atenção. Os pais da Nick ficam desesperados, sem saber o que fazer ou onde procurar. Eles moram numa vila muito pequena e somente será possível procurar a polícia no outro dia pela manhã, para que possam registrar queixa de desaparecimento da filha. Na manhã do dia 11, numa cidadezinha perto de Delhi, a polícia recebe uma ligação de denúncia anônima informando que um homem havia matado a namorada e logo em seguida ele teria se casado. Ao investigar a denúncia, eles chegam até o Sail, que havia casado recentemente. O Sail não demora a confessar o crime e leva os policiais até o restaurante onde está o corpo da Nick. Sail Gador foi preso pela divisão criminal da polícia de Delhi e foi acusado pela morte da sua esposa. Além dele, mais pessoas foram presas por conspiração por assassinato. Seu pai, irmãos, primos e amigos. Ele segue preso, aguardando, e até a data da edição desse vídeo não tinha data do julgamento. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o caso de hoje. Eu vejo vocês na próxima semana. Tchauzinho!